em uma residência na rua Gurucaia, região ali do Jardim Leonor, neste final de semana, viu? O corpo do seu Amaury César, de 71 anos de idade, já estava em estado de decomposição adiantado. Peritos acreditam que ele estivesse morto ali há pelo menos uma semana, 10 dias, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, por conta exatamente do estágio em que o corpo estava. O cidadão estava na cozinha de sua casa, onde inclusive ele morou com a mãe, que já é falecida, a mãe faleceu há 2 anos, e aí os vizinhos perceberam o sumiço desse homem, mas pensaram que ele pudesse estar viajando ou algo nesse sentido, né? E com o forte odor, infelizmente foram lá para verificar e acabaram encontrando o corpo dele caído, sem vida, já em decomposição na sala da residência. A polícia militar foi acionada, fechou, isolou ali o local e aguardou, inclusive, a presença dos peritos para que o corpo, então, pudesse ser encaminhado ao necrotério do Instituto Médico Legal. Existe a possibilidade de uma morte natural. Porém, como o corpo estava na condição em que se encontrava, há necessidade que seja encaminhado para o necrotério do Instituto Médico Legal, até para verificação, se de repente não tem uma fratura, se não bateram na cabeça, se não quebraram uma costela ou algo nesse sentido, né? A perícia esteve no local e depois dos levantamentos, os restos mortais desse homem foram encaminhados para o necrotério do IML. Rua Gurucaia, no Jardim Leonor. Por aqui, a Polícia Científica e a Polícia Militar fazem o trabalho para tentar identificar a causa da morte de um homem de 71 anos que foi encontrado pelos vizinhos por conta do mau cheiro, morto na cozinha. As autoridades agora fazem os exames necessários para identificar o porquê e como este homem morreu. Essa hipótese se confirmou, né, de ter uma pessoa em óbito já há algum tempo, em avançado estado de putrefação. A gente não consegue dizer a causa, assim, só olhando agora no local. A gente não consegue nem dizer as características físicas, né? Quem dirá as lesões, se é que há lesões. De qualquer forma, a gente fez o exame ali do local, né? As condições da residência. O IML recolheu o corpo, que vai passar por um exame de necropsia para avaliar se foi morte natural ou violenta. O homem de 71 anos estava sem vida há 10 dias, identificado como Amaury César. Seu Alexandre conhecia o idoso e relatou conversas divertidas com o vizinho, mas que ultimamente tinha percebido o colega bem desanimado. Conheci ele, nós sempre falávamos do Palmeiras, nós era palmeirense, né? Falava do Mundial, ele ficava bravo. Não tinha Mundial. Um vizinho gente boa. Gente boa, ixi, quando ele era sóbrio, que ele vivia, ele tomava a cervejinha dele, depois acho que ele aposentou, né? Aí ele se recolheu, a mãe ficou doente, ele se recolheu e olha que foi duro. O ano passado eu conversei com ele ali um pouco, ele entrou para dentro, cabeça baixa, ele não estava legal. O trabalho da perícia e da Polícia Civil vão ser importantes. Existe sim a possibilidade de morte natural. Porém, um relato surgiu durante a presença dos policiais. Uma movimentação estranha na casa, próximo do provável dia da morte. Tinha um rapazinho mexendo na reciclagem lá, um molecão. Eu passei de passagem, olhei, mas nem liguei, né? Falei, deve ser amigo dele, né? Coincidência ou não, a investigação deve revelar em breve todos os detalhes do falecimento. A partir de agora, da nossa parte, a gente faz um laudo descrevendo local, cadáver e características gerais, né? E da parte do Instituto Médico Legal é esse exame de necropsia e juntamente com as informações da investigação, né, será feito um inquérito policial para fechar esse caso. São duas coisas bem diferentes, né, amigo? A presença da perita na residência, no local onde o crime acontece, onde tem um local de morte, onde tem, enfim, um sinistro registrado. A presença da perita não é para determinar quando foi, que jeito que foi, por que foi. Claro, né, amigo? Ela chega lá, ela conhece. A gente quem teve aula na faculdade de anatomia sabe muito bem disso, né? Você faz um exame cadavérico, você consegue determinar. Não precisa nem ser pessoa que já está há muito tempo lá morta, né, amigo? Pessoa que faleceu há 1, 2, 3 horas, 5 horas, 8 horas, depende do jeito que a pessoa está. Se tiver com o que eles chamam de rigidez cadavérica, essas juntas da gente, que a gente mexe com tranquilidade assim, elas vão enrijecendo conforme passa o tempo em que a pessoa está morta. Então isso dá a possibilidade de você
calcular mais ou menos, claro, você não consegue falar assim, ó, não, a pessoa morreu há 72 horas e 45 segundos. Não, não dá, né? Não dá para você dizer assim, determinar precisamente, mas para você falar mais ou menos 70, 72 horas, aí isso com certeza a perícia consegue determinar no local onde o corpo foi encontrado. O detalhe, aparentemente, não foram encontrados vestígios de uma agressão ou algo nesse sentido que pudesse ter sofrido esse cidadão. Até os móveis dentro da casa tinham alguma coisa em desalinho lá, mas a impressão que dá é que ele deve ter cambaleado ali por dentro da residência e deve ter derrubado algumas coisas dentro da casa, né? Porém, essa história de um cara que foi visto há uns dias atrás mexendo não sei o que na casa, só acendeu uma luzinha, uma curiosidade a mais, que isto evidentemente vai fazer parte desse inquérito policial, né? Agora precisa o quê? No necrotério do Instituto Médico Legal, os médicos legistas vão ter condição de verificar se não tem uma fratura de crânio, se não tem uma costela quebrada, se não tem uma porrada, se não tem um sinal de facada, alguma coisa nesse sentido. Então eles teriam possibilidade, de repente encontra um projétil de arma de fogo no corpo desse cidadão, então tem que passar por um exame aprimorado para saber o que foi. A princípio, parece ter sido uma morte por causas naturais. Porém, o inquérito policial é quem vai determinar isso tudo, tá? Você me dá 10 segundos, eu vou voltar já já com uma mulher, cara de pau sem